Sabe que realmente faz a diferença entre as pessoas de sucesso e todo o resto? E olha, o segredo não tá em truquezinhos de produtividade, não. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais transformadores que existem, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Vamos ver juntos, de um jeito bem visual e direto ao ponto, como esses hábitos podem, de verdade, mudar o jogo. Mas antes de mais nada, vamos parar para pensar um pouquinho o que significa ser eficaz de verdade. Se a primeira coisa que vem à cabeça é fazer um monte de coisa em pouco tempo, então se prepara, porque o Covey mostra que a coisa é bem mais profunda e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E aqui já vem a primeira grande sacada do Covey. Para qualquer mudança de verdade acontecer, não adianta só mudar o que a gente faz. O segredo é mudar a forma como a gente enxerga o mundo. Sabe? Ele chama essas nossas lentes, a nossa visão de mundo, de paradigmas. E olha, são eles que definem absolutamente tudo. Dá uma olhada nessa imagem aqui. O que aparece primeiro? Uma moça, de perfil, ou uma senhora, já com mais idade? É bem provável que alguém veja uma coisa e outra pessoa veja algo completamente diferente. E o mais doido, as duas visões estão certas. Isso, na prática, é um paradigma. Duas pessoas olham para a mesmíssima coisa e enxergam realidades diferentes. A jornada para ser eficaz começa exatamente aí, quando a gente entende que a nossa percepção não é a única verdade que existe. Imagina que o paradigma de uma pessoa é um mapa. Agora pensa só, se alguém está em São Paulo, mas o mapa que tem na mão é do Rio de Janeiro, não adianta ter a melhor atitude do mundo, ser super otimista ou acelerar o carro. A pessoa vai continuar perdida, né? Por isso que a primeira coisa para ser eficaz não é se esforçar mais, é ter certeza de que o mapa está certo. E é isso que nos leva para o coração do livro. A mudança sempre acontece de dentro para fora, sabe? Deixa de lado as soluções rápidas, os atalhos. A eficácia de verdade começa por dentro, lá nos nossos paradigmas, no nosso caráter. E tem uma regra de ouro aqui. A vitória pessoal sempre vem antes da vitória pública. Sempre. Olha só esse esquema. Ele mostra a nossa jornada de crescimento, de maturidade. Todo mundo começa na dependência. É a fase do você. Você cuida de mim, você faz por mim. Depois a gente luta para chegar na independência, que é a fase do eu. Eu consigo, eu faço sozinho. Mas o ponto mais alto, o verdadeiro objetivo, é a interdependência. É a fase do nós. A gente percebe que juntos, colaborando, o resultado é muito, mas muito maior. E o primeiro grande passo nesse mapa é conquistar o que o Covey chama de vitória particular. É exatamente essa passagem da dependência para a independência, do você para o eu. Porque, pensa bem, antes de conseguir liderar outras pessoas ou trabalhar bem em equipe, a gente precisa primeiro saber se liderar. É o começo de tudo. E essa vitória se baseia em 3 hábitos fundamentais. Primeiro, seja proativo, ou seja, assuma o controle. A pessoa está no comando da própria vida, não é só uma passageira. Segundo, comece com o objetivo em mente. Tenha clareza de onde se quer chegar antes mesmo de dar o primeiro passo. E o terceiro, primeiro mais importante, é sobre focar no que realmente importa e aprender a dizer não para as distrações, mesmo que pareçam urgentes. E aqui não tem como pular etapas, não tem atalho. Tentar construir bons relacionamentos, ter sucesso lá fora, sem essa base interna bem sólida, é como tentar construir um prédio gigante em cima de areia. Não vai parar em pé. O caráter é a base de qualquer sucesso que dure de verdade. Ok, com essa base da vitória particular bem firme, aí sim a gente está pronto para evoluir. É hora de sair do domínio do eu e entrar na arte do nós. É a vez da chamada vitória pública. E aqui, outros 3 hábitos entram em cena para mudar o jogo. O quarto hábito é pense ganha-ganha. A ideia de que a vida não precisa ser uma competição. Tem sucesso para todo mundo. O quinto, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Isso é poderoso. É sobre ouvir para entender de verdade e não só para preparar a resposta. E o sexto hábito, crie sinergia. É quando todo se torna muito maior que a soma das partes, onde 1 mais 1 pode dar 3, 10, 100. Essa frase do Covey é perfeita. Olha, ser independente já é uma baita conquista, com certeza. Mas é na interdependência que a mágica realmente acontece. É nesse nível que se constroem famílias fortes, equipes que voam, comunidades incríveis. É quando a gente saca que o nosso potencial como grupo é infinitamente maior do que a soma do que cada um poderia fazer sozinho. E agora, chegamos ao hábito que amarra tudo, que faz todos os outros funcionarem.
Pensa nele como, sei lá, o motor que mantém essa engrenagem toda rodando. É o hábito 7. Afine o instrumento. É o princípio da renovação constante. E a analogia que ele usa para isso é simplesmente genial, e talvez hoje seja mais real do que nunca. Quantas vezes a gente não se pega falando: "Ah, tô ocupada demais para fazer exercício, sem tempo para ler, não dá para descansar agora"? Pois é, isso é ser aquele lenhador que tá tão focado em serrar que não para afiar a serra. O resultado, a gente já sabe qual é, né? Muito esforço, pouco resultado e, no fim das contas, a exaustão total. E afiar a serra não é só sobre cuidar do corpo, não. O Covey mostra que essa renovação precisa ser equilibrada em 4 áreas-chave da vida. A física, claro, mas também a mental, a espiritual e a social/emocional. Se a gente deixar qualquer uma delas de lado, o sistema todo desequilibra. A grande mensagem aqui é: o maior patrimônio que alguém pode ter é si mesmo, então é preciso investir nisso. E o mais legal é que quando a gente começa a viver esses hábitos de forma integrada, uma coisa incrível acontece. A gente não fica parado no mesmo lugar. A gente entra numa espécie de espiral de crescimento, sempre para cima. Cada volta nessa espiral leva a um nível maior de compreensão, de eficácia. É um ciclo de aprender, se comprometer e melhorar, que dura a vida inteira. E é assim que a gente fecha o ciclo, que na verdade está sempre recomeçando. Os 7 hábitos, no fim das contas, não são uma listinha de coisas para fazer. É um módulo, um jeito de encarar a vida. Então a pergunta que fica não é qual hábito eu vou tentar. A pergunta de verdade é qual pequena atitude, inspirada por um desses hábitos, pode ser feita hoje para começar a própria espiral de crescimento. Porque o poder de dar o primeiro passo, esse está na mão de cada um de nós.